Paz do Senhor Jesus. Por favor, podem retornar ao vosso assento. Queremos dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na congregação Conjunto Maria Cecília, juntamente com o pastor Fernando, sua querida esposa irmã Selma, suas filhas, o querido corpo de obreiros, esta igreja bonita, esta igreja que tem e usa o bom perfume, tem o cheiro de Cristo, e rever o querido Eltinho. Eltinho, eu vou confessar uma coisa, rapaz, quando você chegou aqui eu não te conheci, porque eu já não posso falar mais Eltinho. O Joãozinho continua Joãozinho, mas você, rapaz, eu olhei depois que caiu a ficha. Mas que bênção, isso é bênção de Deus. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Eltinho esteve conosco ali no Quadra Sul, e eu penso que foi a primeira vez que ele veio ao campo de Londrina. Quadra Sul, parece que começou ali, e depois a porta se abriu, e certamente dentro da agenda de Deus, um dia ele vai estar lá na central, para glorificar a Deus conosco, né? Eu sempre costumo dizer que quem faz a agenda é Deus. Quando nós andamos aí pelas convenções e caminhos, agora mudou um pouco, mas às vezes a gente vinha até com o bolso pesado, assim, de tanto cartão, e alguém chegando e dizer, pastor, lembra de mim, mas a agenda quem faz é Deus, e é um prazer ver Deus usá-los, viu, João? Deus abençoe você, Deus abençoe o Elton, né? Que não tem nada de Eltinho mais, estou pegando no pé dele hoje, hein? E o nome do Senhor é glorificado. Queridos irmãos, eu vos convido para abrir a sua Bíblia, ou clicar no seu smartphone, ou então pegar carona no Data Show, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, capítulo de número 15, nós queremos ler do versículo 29 até versículo de número 38, Mateus capítulo 15, versículos 29 até versículo de número 38, amém? Glória a Deus. Agora não dá nem para nós falarmos mais aquela palavra recorrente, quem encontrou dá um glória, porque já está na tela, né? O pessoal fica com a facilidade, hoje é só clicar, né? E nós não temos nada contra isso, até porque o processo da palavra de Deus, a disseminação da palavra, ele foi um processo muito dinâmico, né? Você há de se lembrar-se que nas tábuas de pedra, Deus escreveu os 10 mandamentos, que depois Moisés, meio nervosinho, quebrou, e o Senhor precisou fazer a segunda edição. Moisés era o homem mais manso da terra, mas quebrou as tábuas de pedra que Deus havia escrito. Posteriormente, avançou um pouquinho, e a palavra começou a ser escrita em papiro, folhas de plantas aquáticas, e ali era escrita a palavra de Deus. Evoluiu mais um pouquinho e chegou nos pergaminhos, que eram peles que depois de secas eram escritas, e essas peles se transformaram em rolos, né? E Jesus, quando entrou no templo, entregaram para ele o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, não tinha capítulo, não tinha versículo, mas ele abriu lá onde estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, aleluia. Mas eu fico pensando, pastor Fernando, Eltinho e obreiros, se não tivéssemos passado pela evolução, cada um de nós trazendo rolos de livros para a igreja, não é verdade? Já chegam os rolos de problemas que às vezes nos chegam, imagina carregar rolo de livro. Mas veio a imprensa, e primeiro livro a ser impresso por João Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. Então deixamos as pedras escritas em pedras, deixamos os papiros, deixamos os pergaminhos, deixamos os rolos, temos a Bíblia, mas continua avançando.
porque agora a Bíblia está no seu tablet, está no seu iPad, está no seu smartphone, e o único pecado que existe, querido, é não ler. Por isso eu digo para você, leia a Bíblia, independente se é em folhas de livro, independente se é no celular, independente se é de meio eletrônico, leia a palavra. Por quê? Levante a mão assim comigo e diga: porque a palavra é viva, é viva, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é poderosa. Diga comigo: e é poderosa para discernir as intenções do coração e do espírito. Se você quiser, dê glória. Leamos esta palavra poderosa. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados, sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Queridos irmãos, este texto que nós lemos, você observou na epígrafe que trata-se da segunda multiplicação de pães. Na primeira multiplicação, os presentes eram na sua maioria judeus, e Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação de pães, que é o texto que eu li, ela, na sua maioria, foi direcionada aos gentios, e ele multiplicou 7 pães e alguns peixes. Os evangelistas não definem quantos peixes eram. Na primeira multiplicação de pães, para os judeus, foram 5.000 homens alimentados, além de mulheres e crianças. Na segunda multiplicação de pães, foram alimentados 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O capítulo de número 15, mais especificamente do Evangelho de Mateus, ele possui algumas singularidades, e nós observamos algumas singularidades no quesito ou no elemento pão, porque o capítulo 15,
ele começa com uma visita não muito agradável, ou uma abordagem não muito agradável, vindo da parte dos fariseus e os escribas, e eles vêm não para glorificar ao Senhor Jesus, porque Jesus é Deus, sempre foi Deus, e é Deus que está conosco aqui nesta noite, mas eles vêm para abordar a Jesus e cobrar a Jesus, porque os seus alunos, Jesus é o mestre, ele tem discípulo fala de aluno, e eles questionam dizendo, os seus alunos, eles não comem pão, ou estão comendo pão, sem lavar as mãos, e com isso, eles estão ferindo, ou transgredindo, a tradição dos anciãos. Eu vou abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, porque às vezes, num primeiro momento, Jesus não tinha o elemento de higiene recomendado pela saúde, que, na verdade, até aquela recomendação que você, mãe que está aqui, faz para o filho, veio da rua, já lavou as mãos, veio do centro, já lavou as mãos, e às vezes até para algum mais grandinho um pouquinho, precisa lembrar disso, porque como é que você vai abrir a geladeira sem lavar as mãos? Como é que você vai pegar em pães sem lavar as mãos? Então, são questionamentos e são cuidados que a higiene recomenda, e talvez num primeiro momento a gente pode taxar Jesus, que Jesus não tinha uma questão de higiene, não tem nada disso. Jesus tinha questão de higiene, sim. É que nesse caso aqui está falando de tradição. E a tradição dos judeus no quesito lavar as mãos era muito repetitivo, tanto que Marcos diz que eles lavavam as mãos muitas vezes, ou seja, primeiro pegavam um jarro de água e punha na mão esquerda, aí com a mão direita lavava. Pega o jarro de água novamente e vem para o enxágue, aí agora segura o jarro de água com a mão esquerda, e despeja na mão direita, com a mão esquerda lava essa mão, e pega o jarro de água novamente, e faz o enxágue, e isso tinha que se repetir por pelo menos 3 vezes, só de eu fazer isso uma vez, você já se cansou. A gente aprendeu, meus irmãos, que se lavar a mão bem lavada, na questão da Covid, houve muito essa recomendação, já basta. Mas eles tinham isso por tradição. Só que eles mexeram e abordaram na questão de afronta a pessoa errada. Deus não é para ser afrontado. Deus é para ser adorado. Porque Ele é Deus, Ele me conhece, Ele te conhece, Ele conhece você que está na galeria, Ele conhece cada obreiro desses que estão aqui no púlpito, Ele conhece esses queridos músicos, Ele conhece as crianças que estão sendo atendidas ali do lado, Ele conhece a todos. E aí, queridos, quando eles fazem essa pergunta, Jesus diz para eles, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí ele entra num quesito chamado assim, e você vai se lembrar, o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Vamos lá? Vamos lá, irmãos? Então, 1, 2, 3. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias. Meus irmãos, esse é um assunto muito sério ainda hoje, no século 21. Porque quando Jesus devolve para eles, dizendo que eles estão transgredindo, já não é tradição, é mandamento. E é o primeiro mandamento com promessa a honrar pai e mãe. E a desculpa que eles dão é assim: quem trabalhava no templo não precisava cuidar do pai e da mãe, já estava fazendo a obra do Senhor. E muita gente, de forma equivocada, está fazendo isso hoje. Primeira situação que está fazendo: não tem dado a devida atenção que o pai e a mãe merecem.
e com as mais diversas desculpas. Às vezes porque estou trabalhando bastante. Ainda uso a expressão, estou focado, estou trabalhando, fazendo hora extra direto agora. Segundo lugar, estou estudando, estou fazendo faculdade, estou fazendo pós, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, está uma luta, uma correria, estou focado. Aí não tem tempo de fazer uma ligação para a mãe, não tem tempo de fazer uma visita para a mãe, e quando encontra, se reserva a dizer, e aí coroa, como é que está? Essa coroa, e este coroa que você chama, é o que te carregou no colo, quando você não sabia nada. Essa coroa foi que limpou e tirou a sua fralda. Essa coroa passou a noite inteira com você no colo, bonitinho, bonitinha. A noite inteira, você com o bocão aberto, que nem sabia o que era. E ela acordada. Pai e mãe não pode ser desprezado. Pai e mãe não pode ficar esquecido. Pai e mãe precisa ser honrado. É pesado falar sobre isso, irmãos, porque a gente fala sobre isso num culto que estava o fogo pegando. Aí levanta um pastor para falar: você tem cuidado da mãe e do papai? Alguém já disse certa vez: uma mãe, um pai, cuida e cria de 10, 15, 20 filhos. E às vezes, 20 filhos não cuida de um pai e de uma mãe. Eu gosto quando Salomão, sua mãe vai visitá-lo, e quando a mamãe de Salomão chega, ele pega na mão dela e vem: mamãe, senta aqui no trono meu. Coloca a mamãe sentadinha no trono. Você tem colocado a sua mamãe para sentar em um trono de carinho, de cuidado? Não estou falando só do segundo domingo de maio, não. Eu estou falando do dia a dia. Estou falando de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou porque você agora é doutor, se formou, é coroa, é o meu coroa. Não, é o seu pai, é a sua mãe. Pior, queridos, é que num certo lugar, uma filha, em um momento de nervosismo ou descompensação, em uma tratativa com a sua mãe, ela levantou a mão e deu um tapa no rosto da mãe. E quando ela deu o tapa no rosto da mãe, a mãe disse: minha filha, você não teme a Deus? O tempo passou. Dias depois, essa menina, Elton, começou a sentir uma dor na mão. Essa dor, Marcelo, começou a irradiar pelo braço. E ela foi para o médico, e começou um tratamento, e começou exames. E de repente, por conta do nosso tempo, ela precisou ter a sua mão amputada, porque o câncer havia pego. E ela em tratamento no hospital, em tratamento radioterápico, quimioterápico, mas chegou um certo dia que os médicos: vamos colocar no paliativo, vamos mandar para casa, porque não tem mais o que fazer. E essa menina está com muitas dores, e um belo dia, a mãe vendo aquela filha sofrendo, porque se tem algo que ainda mexe com o coração de pai e mãe, é quando os filhos estão sofrendo. Eles querem sempre o melhor para os filhos. E aí aquela mãe pega o seu telefone e liga para o pastor, e ela solicita que o pastor venha à sua casa para orar pela sua filha.
E o pastor vai até a casa, e ele chega a ver aquele quadro, uma metástase, o câncer espalhado por todo o corpo daquela mocinha, e ele olhando e sentindo as dores daquela situação, mas a proposta é para orar. Então ele levanta as suas mãos para o céu para orar, e quando ele levanta as mãos, o Espírito Santo brada, queridos obreiros, no ouvido dele, dizendo: não é para orar. E olha a cena, meus irmãos, o pastor com a mão levantada e uma voz. Ele insistiu com a mão levantada e tornou a ouvir de novo no seu ouvido: não é para orar. O pecado eu perdoei, mas a vida não vou dar. E o pastor abaixou as mãos, orou pela mamãe, pediu a misericórdia de Deus em favor da mãe, pediu que o Senhor amenizasse as dores, e 2 horas depois aquela menina faleceu. Eu não trouxe uma mensagem de medo nesta noite, nessa introdução, mas eu quero, como ministro de Deus, dizer à igreja e mormente aos jovens: quem ainda tem pai e mãe aqui, levanta a mão assim bem alto. Independente da sua idade, se tem pai e mãe, levante a mão bem alto. A palavra hoje não é para te amedrontar, mas a palavra é para você amar, para você honrar. Se você quer ter longevidade de vida, e a Bíblia que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias, pode abaixar as tuas mãos. Esse discurso de Jesus com os fariseus, ele terminou Jesus chamando eles de hipócritas. E conforme vaticinou Moisés a respeito de vocês, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pior que isso, Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mas ele trata com fariseus e escribas, e ele se volta para tratar com o povo, e ele explica para o povo o porquê do seu ensinamento, o porquê daquela palavra que ele trouxe naquele dia. Até porque o questionamento dos escribas e fariseus é: os seus discípulos não lavam as mãos para comerem pão ou comerem pães. E aí Jesus explica dizendo: o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem não é a sua alimentação, porque tudo que Deus preparou é para nós. E quando você levanta a mão para orar, aquela mesa que tem na sua casa todos os dias é santificado pelo poder da oração. Primeiro lugar, que o crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem prazer em levantar as mãos para os céus, em família. Ninguém mexe com o celular, ninguém fica para o quarto, ninguém fica em outro cômodo da sala, estão todos à mesa. E é um momento de relembrar que Deus é a fonte e a origem de todas as coisas, e o que está colocado sobre a mesa foi Deus que deu. Mas Jesus explica: o problema não é a alimentação, o problema não é esse rito de lavar a mão várias vezes. O judeu era tão, meus irmãos, tão focado nisso, que se ele fosse para a cidade, quando ele voltava, ele primeiro tomava um banho, que é para poder se purificar, senão ele não tinha paz. Isso estava dentro dos preceitos. Eu preciso lembrar você que são 10 mandamentos, e os preceitos que eles criaram eram 613 preceitos. Eu estou falando hoje de um, que é o de lavar as mãos, muitas vezes antes de se alimentar. Mas Jesus vai falar de um problema, depois que ele chama eles de hipócritas. Ele vai dizer: o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Ele precisou reiterar isso, porque os próprios discípulos não compreenderam isso. Pedro não compreendeu. E ele vem dizer: Senhor, explica essa parábola. E Jesus explica: olha,
problema é que do coração do homem, coloca para nós Mateus 15, 19. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. Do coração do homem procedem mortes. Do coração do homem procedem adultérios. Do coração do homem procedem fornicação. Do coração do homem procedem furtos. Do coração do homem procedem falsos testemunhos e blasfêmias. Próximo verso. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, conforme era orientado pelos judeus dentro dos preceitos, diga comigo, isso não contamina o homem. Para você mesmo, querido, porque a nossa intenção não é expor ninguém. Como é que está o teu coração? Você está aqui cultuando a Deus com o coração cheio de Deus? Ou está com o coração cheio desses pecados que foram nominados aqui pelo próprio Cristo? Maus pensamentos. Vou matar aquele irmão. Ele canta melhor que eu. Vou matar aquela irmã. Vou arrumar um jeito de eu ter a oportunidade, porque senão não tem oportunidade aqui, é só ele e ela que tem. Vou matar aquele irmão, porque o pastor nunca lembra de mim para colocar eu para pregar. Vou matar aquele irmão. O pior, meu irmão, está dentro da igreja, com roupa de crente, com costume de crente, até levanta a mão e dá uns glórias, até chora um pouquinho, mas tem adultério, tem pornografia, madrugada no quarto, o celularzinho está lá conectado em coisas que não glorificam a Deus. Você pode até esconder do presidente da igreja, você pode até esconder do dirigente da igreja, você pode esconder até do ministério local, você pode esconder até da tua esposa, você pode esconder da tua filha, você pode esconder do teu filho, mas daquele que tem os olhos como chama de fogo, ninguém esconde. Falsos testemunhos, prostituição, blasfêmia. Que Deus tenha misericórdia, Ele sempre tem. Mas na verdade que eu e você tenhamos misericórdia de nós, porque de qualquer jeito a gente vai até um tempo, e de repente a gente vai até por muito tempo, mas não entra no repouso eterno. Se você quer entrar no repouso eterno, precisa tirar essa bagagem, precisa tirar todas aquelas coisas que atrapalham, que pesa, e que faz de você um hipócrita, mas não faz de você um adorador do Senhor. E eu preciso dizer mais uma vez, o Deus que está aqui, Ele te conhece. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo do Senhor, não endureçais o seu coração. Meus queridos irmãos, eu estou aqui junto com pastores, e certamente muitos pastores já estiveram fazendo parte de comissões dentro de um gabinete. A maior luta hoje é o pecado da hipocrisia, porque às vezes a pessoa está no caminho errado. Essa semana que passou, no gabinete eu estava com outro pastor para abordar uma situação, e todas as apresentações que eu passei para aquela pessoa, ela disse, de jeito nenhum. Eu não. Misericórdia, pastor. Aí eu abordava de uma outra forma,
E a pessoa parecia-se pipoca, pulava longe assim. Não, pastor, eu não. Eu não faço isso de jeito nenhum. Outra abordagem, não. E aí, um elemento, uma gravação, e eu dou um clique. Sou eu, pastor. Se não tem elementos que comprovam, a pessoa fica tirando onda de certo ainda. Quantas vezes, meus irmãos, com todo respeito, problemas conjugais, e a gente vai atender, seja irmão, irmã, não estou aqui para expor ninguém, obviamente estou contando situações de gabinete, mas é claro que eu não vou citar nomes, e aí você ouve a pessoa, e você olha assim, mas meu Deus, esse tempo atrás eu estava ouvindo uma irmã, eu digo, mas eu não sei como é que pode uma irmã perfeita dessa? Esse cara não deve estar bom da cabeça não, porque não ficar com a esposa dessa? Mas o inverso também, vocês estão dando risada, é verdadeiro. Você vai tratar com o esposo, aí você olha e fala assim, meu Deus, aquela irmã está doida. Olha que cara bom. Está faltando só um pouquinho para ele ter asinha. Um anjo. Hipocrisia, irmãos. Mas Deus sabe de tudo. E por que Ele fala? Ele fala porque Ele quer que haja uma revisão de conceitos. Vamos dar uma olhadinha na nossa caminhada de fé. Como é que ela está? Estamos aqui para cumprir um protocolo? Ou viemos com o coração sincero para dizer, Senhor, eu quero te adorar. Eu vim para te adorar, eu vim para te glorificar. Segundo ponto da mensagem, queridos, da singularidade, ela começa falando de pão. Resolvido isso, Jesus parte dali e ele vai para a região de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz, a partir do versículo 21, e Mateus registra como uma mulher cananeia, enquanto eles colocam a região geográfica para a qual Jesus vai, região de Tiro e Sidom, Mateus faz questão de colocar uma mulher cananeia. Sabe o que ele está querendo dizer com cananeia? Uma inimiga da nação de Israel. Ela vem gritando, porque na sua casa, ela identifica que ela tem uma filha, e a filha está endemoniada, e ela sabe, ela ouve que Jesus está passando, e quando Jesus passa, demônio nenhum fica perto, ela ouve que Jesus está na sua região, apesar dela ser inimiga de Israel, ela vai falar com o judeu Jesus. E ela vem gritando, e a sua fala é, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o texto nos diz, que Jesus não lhe respondeu palavra. Talvez é a condição que você chegou aqui hoje. Há dias que você está clamando. Talvez há anos que você clama por uma situação. E o Senhor não te respondeu palavra. Mas hoje é o dia que Ele marcou para fazer com você o que você acha que Ele nunca ia fazer, até porque você acha que Ele tinha esquecido da promessa que Ele fez, você acha que Ele tinha esquecido do pedido que você fez no século passado. Não tem problema, o nosso Deus não tem problema com falta de memória, o nosso Deus não tem problema com amnésia, o nosso Deus não é o Deus que esquece, o nosso Deus é que sabe todas as coisas. Então hoje é o dia que Deus está marcando para colocar um fim neste
seu sofrimento. Mas tem as provas, queridos. Porque embora ela insistisse e Jesus permanecesse em silêncio, houve uma manifestação dos discípulos. E os discípulos chegam até o pé de Jesus. Vamos imaginar que esses aqui eram os discípulos daquela época. E os discípulos convencionam e chegam para Jesus e falam assim: mestre, atende essa mulher, vem gritando atrás de nós. É inimiga, mas atende ela. Despede ela logo para ela parar com esse griteiro. Jesus fala, mas ele cita o segundo elemento peculiar do texto. Jesus diz para os discípulos: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Como que você faria, irmão, se você passasse por uma prova dessa? Como dizem alguns por aí, eu chutava o pé da barraca. Eu sou crente, mas meu braço não. E de vez em quando tem uns que fazem isso nos postos de saúde. Mas é feio isso, irmãos. Eu falo isso porque a minha esposa se aposentou na prefeitura de Londrina, trabalhando na enfermagem. E minha esposa não é de falar. Mas cada situação feia. Na igreja, oh glória, aleluia. Lá no posto, pá, na porta. A gente tem que ser crente aqui na igreja, meus irmãos. Mas dentro de casa a gente também precisa ser crente. No trânsito nós precisamos ser crentes. Lá na empresa a gente precisa ser crente. Lá no mercado a gente precisa ser crente. Para os filhos a gente precisa dizer: eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus, conforme o Eltinho cantou. Vou chamar de Eltinho de novo. Conforme o Eltinho cantou. A mulher não protestou. Quem o senhor pensa que o senhor é, Jesus? Para me chamar de cachorrinha. E na verdade, meus irmãos, era uma questão cultural que o judeu, ele chama o gentio de cão. Está dentro da cultura deles. Se não é judeu, é cão, é gentio. Mas não fique triste por isso não, porque a minha Bíblia está escrito, e na sua também: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Se você é filho de Deus, aproveite agora para jogar a sua mão para cima, e dizer alguma coisa bonita para Jesus. Você não é cão, eu não sou cão, nós não somos cães, nós somos filhos, nós somos filhos. E olha, meus irmãos, o que essa mulher falou nos ensinando. Ela ainda não era convertida, mas a minha Bíblia diz que ela veio, quando Jesus falou assim: não é bom pegar o pão e deitar os cachorrinhos. Ela veio e adorou. Mas eu preciso lembrar você que adorar é colocar a boca no pó. Adorou aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Coisa boa é ser adorador. Coisa boa é vir num culto não para assistir. Coisa boa é vir num culto para participar. Coisa boa é vir como filho, e como filho ter liberdade para entrar até na despensa e dizer: eu vim para te adorar, eu vim para te adorar. Primeiro ela adorou. Depois ela disse: Senhor, socorre-me. Essa gentílica está ensinando nós nesta noite, meu irmão. Quantas vezes a gente fica: me dá, Senhor, eu quero, me dá porque eu quero, o Senhor sabe que eu preciso, me dá, me dá, me dá, me dá. O crentaiada pidoncho que nós somos, tá bom? Eu tive um professor, queridos, que ele ensinou algo, eu nunca mais esqueci.
Ele disse que tinha um netinho, e o netinho um dia chegou na sua casa. Quantos vovôs nós temos aqui? Tem vovô aqui, gente, olha que coisa boa. Eu tenho uma vontade de ser vovô, meus irmãos. O cabelo já denuncia, quer dizer, se eu posso falar que ainda tem cabelo. Mas eu tenho muita vontade. De vez em quando falo, Felipe, quando você casar, pelo menos 10, para a gente tirar o atraso e ter bastante neto. Mas os netos, dizia o meu finado papai, que parece que os netos são mais do que os filhos. Porque talvez aquilo que o pai não concedeu, não autorizou o filho a fazer, o netinho faz. E todos os vovôs que estão aqui amam os netos, eu tenho certeza disso. E esse meu professor disse que chegou o netinho na sua casa, sentou no seu colo e começou a passar a mão no rosto dele e falou assim: vovô, mas o senhor é tão bonito. Aí passava a mão no cabelo, vovô, que cabelo bonito. E o nariz desse meu professor era meio grandinho. E o netinho passou a mão no nariz dele e falou: vovô, que nariz bonitinho, que olho bonitinho. E ele dizendo: não sou, vovô não é bonito. Mas o netinho dizia: o senhor é sim. Dali mais um pouco o neto falou: vovô, dá vintão para mim tomar um sorvete? E o vovô botou a mão no bolso e deu lá logo trintão para ele tomar o sorvete. Qual que é a moral da história, irmãos? Nós temos um pai. Em vez de você chegar e já pedir direto o trintão, começa a dizer que Deus é bom. Levante a mão assim e diga: o Senhor é bom, o Senhor é bonito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amigo, o Senhor é companheiro de todas as horas. Aonde o Senhor está tem abundância de paz, aonde o Senhor está tem maravilha, aonde o Senhor está tem glória. Primeiro adora, depois pede. Essa mulher fez isso. Meu tempo está acabando. Eu ainda tenho o terceiro ponto. Mas quando ela diz Senhor, adora e diz socorre-me, Jesus diz para ela: não é bom pegar o pão e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela responde: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: uma migalha é suficiente para libertar minha filha. Uma outra coisa linda nesse texto, meus irmãos, ela não disse assim: Senhor, socorre a minha filha. Ela disse: socorre-me. Sabe o que é isso, mãe? O teu filho que não está aqui, que está lá no mundo, você nem sabe onde ele está nesse horário. O teu filho, o pai que não está aqui, você nem sabe onde ele anda, faz muito tempo que não fala com vocês. É dever nosso enquanto pais de continuar orando por eles. O problema do teu filho está fora da casa do Senhor hoje é problema seu. Não estou falando que é tua culpa, mas eu estou falando que é problema seu. Sim, continue intercedendo, continue clamando, continue suplicando, porque o nosso Deus não dorme. Quando aquela mulher diz uma migalha suficiente, Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito como tu desejas. Eu não sei qual a distância da casa daquela mulher e de onde ela estava com Jesus, mas o que eu sei é que a voz de Jesus atravessou aquela distância e entrou lá naquela casa onde aquela menina, pobre menina, estava endemoniada. E quando a voz do Senhor entrou, os demônios bateram em retirada. Ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus está aqui. Terceiro ponto para encerrar. Abaixou de Gadaramada. Rebadacassura mandarai. O texto, o capítulo 15, fala do pão, que os fariseus e escribas brigam porque os discípulos não lavam as mãos para comer.
segunda parte do capítulo 15 fala de uma mulher que confia que uma migalha de pão é suficiente para a libertação da sua filha, e Jesus determina e o demônio vai embora. Mas o Senhor sai da região de Tiro e de Sidom, e o texto nos diz que ele volta, ele chega ao pé do mar da Galileia, e sobe um monte, e senta-se lá. Enfrentamentos com escribas e fariseus, esse enfrentamento com demônios, ainda que ele é Deus, ele é Senhor, e aonde ele chega os demônios vão embora, como foi lá do moço de Gadara. Mas agora ele senta, talvez para respirar um ar puro, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E ele sobe ali ao pé daquele monte, seus discípulos com ele, e por alguma razão a multidão descobre que ele está lá. E o que eles fazem, irmãos? O texto nos diz que quando percebe que Jesus está lá no monte, muita gente vem, a Bíblia fala assim, muito povo subiram o monte, levando coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Agora, pensa comigo, Jesus sobe no monte, ele é Deus, ele é Senhor, 100% homem, 100% Deus, mas ele está aproximadamente entre 30 a 33 anos, de repente ele tem 31, 32, eu não sei, então ele tem vigor para subir esse monte, mas as pessoas levaram pessoas enfermas, e eu penso que carregar um cego, conduzir um cego não é muito difícil. De vez em quando nós recebemos o pastor Claudemir, que inclusive já pregou várias vezes aqui. Quando você vai carregar um cego, você fica do lado e você caminha, ele vai te acompanhando. Agora um coxo, irmãos, um paralítico, e eles pegavam essas pessoas e jogavam nas costas, e com jeitinho, e talvez alguém falasse assim, mas está difícil. Não, está difícil, mas vai dar certo, fica tranquilo, eu vou conseguir levar você lá, vai dar certo, vai dar certo. Eu lembro de C.S. Lewis, porque ele diz assim, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu não sei que jeito que você chegou aqui, talvez você pensou até em não vir nesse culto, mas que bom que você veio. Hoje é o dia da vitória. A Bíblia diz que Jesus curou a todos, e esse evento que virou um Pentecoste, eles ouviram Jesus pregar pelo menos umas 8 vezes, manhã com Deus, Jesus o pregador, tarde com Deus, Jesus o pregador, noite da vitória, Jesus o pregador, 3 dias Jesus pregando, que o povo esqueceu até de comer. Só crente acredita nisso, meus irmãos, está escrito. Precisa, depois desses milagres que Jesus fez, ele convocou os discípulos, e ele fala para os discípulos, olha, eu tenho compaixão dessa multidão, já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Mas os discípulos se preocupam, meus irmãos, não é com a multidão. Eles ainda não tinham aprendido a primeira lição, porque a primeira multiplicação de pães, ela foi também no deserto, embora os judeus que foram assistidos, mas ela foi no deserto, e mais uma vez eles estão no deserto também, e eles ficam preocupados, como que nós vamos alimentar essa multidão aqui no deserto? Para o nosso Deus, não existem impossíveis. Quantos pães tendes? Temos 7. E alguns peixinhos, então tragam aqui. E o que ele fez, meus irmãos? Ele pegou aqueles pães e peixes e deu graças a Deus. É assim que o texto diz. Quantos pães tendes? 7, uns poucos peixinhos. Mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, ele partiu. Depois que ele partiu, ele deu para os discípulos, e os discípulos a multidão. E eu termino dizendo, e todos comeram
e se fartaram, se saciaram, e ainda sobrou. Quantos cestos? 7 cestos cheios de pedaços. Fique em pé em nome de Jesus. Jesus é o pão da vida, e Ele está aqui nesta noite. Qual é a tua necessidade? Jesus orientou os escribas e fariseus com relação à verdade da palavra. Não tem como negociar. Nós precisamos ser cumpridores da palavra e não ouvintes. Jesus socorreu a filha da mulher que era inimiga de Israel. Quando aquela mulher se colocou no lugar da filha e disse: me socorre, ele atendeu e o demônio foi embora. Jesus curou uma multidão e alimentou uma multidão, multiplicando pães. Fecha os teus olhos. Qual é a tua dificuldade hoje aqui? Diga o que você precisa. Eu sei que você já adorou, já passou a mão no rosto do Senhor, já disse o quanto Ele é amável, mas pode abrir o coração agora, você tem liberdade para abrir. O que é que você precisa? Você está sofrendo fisicamente? O seu sofrimento é emocionalmente? O seu sofrimento é espiritual? Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu sei que Jesus está na casa. Ele é o pão da vida e quer saciar a sua alma nesta noite, a ponto de você voltar para casa com a sua alma saciada, alimentada pela presença do nosso Deus. Eu sinto uma glória sobre este lugar. Desde quando cheguei aqui, eu sinto Deus na casa. Eltinho, pega essa viola aí. Só a introdução e o refrão de um hino. E depois, na sequência, eu vou pedir para que você venha à frente. Eu volto a dizer: se você quiser, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu não tenho poder para fazer milagre na vida de ninguém, mas aquele que está comigo, aquele que está aqui à minha direita, aquele que me ajuda a pregar nesta noite, Ele está aqui. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não faço, mas Ele faz. Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Adore ao Senhor. O Espírito Santo me orientou. Vamos adorar só um pouquinho. Vai lá, Elton. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, adore. Muitos me perguntam onde adore. Tu estás. Coloca a mão no peito e canta. Adore. Dentro de mim. Adore. Minha alma adore. se abateu. Mas tua mão só adore. com tudo só adore. me escondeu em tua presença, ó Deus. Canta! Quando eu chorar, tua mão me sustentou
Oh glória. Mais uma vez. E quando eu chorar, vou me lembrar. Oh glória. Que até aqui tua mão me sustentou. Eu te Bendito seja o nome do Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Oh meu Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão tudo me escondeu em tua presença. Oh glória. Eu digo a minha alma, espera em Deus. Oh glória. Eu louvarei, e quando eu chorar, vou me lembrar. Glória a Deus. Tua mão me sustentou. Espera, pois ainda louvo. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus quer fazer algo muito marcante aqui nesta noite. E entenda, por favor, não é o Elias, é o Deus que está aqui nesta casa. E eu quero ser muito fiel à orientação que o Senhor está me passando aqui. Eu vou descer e vou pedir para os obreiros, os que puderem, descerem comigo, e todos quantos ouviram a voz de Deus e querem um milagre, seja na sua caminhada espiritual, seja na sua caminhada emocional, seja na sua caminhada física, você que está enfermo, eu peço que você saia do seu lugar, e os obreiros que vão descer comigo, nós vamos impor as mãos sobre os irmãos, enquanto a igreja vai continuar adorando e glorificando o nome do Senhor. Tem milagre de Deus, pode deixar tranquila ela aí, pode deixar tranquila, não precisa ninguém mexer não, deixa que o Espírito de Deus se encarrega disso, é Jesus que se encarrega disso. E aonde Jesus está, o extraordinário acontece. Se Deus falou com você, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Venha e se coloque aqui. Venha orar pelo teu filho, venha orar pela tua filha, venha orar pela tua casa, venha orar pela tua família, venha orar pela tua empresa. Venha clamar a Deus e venha receber o milagre de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Se achegue, vem pra cá. Você chorou. Há uma presença da cura do céu sobre esta casa.
Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você está levando uma palavra. Você está levando uma palavra. Eu não preciso de um pão completo, eu só preciso de uma migalha. Os céus estão presentes nesta casa. Quem não veio aqui, estende a mão para cá. Pode se chegar mais para frente. Vem mais para frente, vem mais para frente. Os obreiros vão impor as mãos sobre vocês. Se achegue mais perto do altar. Se achegue mais próximo do altar. E vem com o coração quebrantado. Hoje os céus tiram toda a sua dúvida aqui nesta noite. Hoje os céus tiram toda a dúvida sobre a tua vida aqui nesta noite. O diabo disse que não ia. Ele é um mentiroso, porque Deus está presente dizendo: eu tenho cura para sua família. Eu tenho cura para sua casa. Eu tenho cura para sua estrutura. Eu tenho cura para sua alma. Eu tenho cura para sua vida. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, diante do teu altar, diante da tua presença, diante do teu poder, diante da tua glória. Nós queremos, Pai, se manifesta no meio da tua igreja, se manifesta no meio do teu povo, trazendo cura, cura na alma, cura nos ossos, cura na mente, cura no espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão na guerra, vem para a guerra com a gente. Aqueles que estão na batalha, então entram na batalha com a gente, em nome de Jesus. A presença do Senhor é real e verdadeira, em nome de Jesus. Enfermidade, pega a tua bagagem e sai agora, em nome de Jesus. Toda dor na alma, sai agora. Toda dor nos ossos, sai agora. Toda preocupação no teu coração, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te repreendo. Vem com cura, vem com transformação, vem trazendo estrutura interna, Senhor, na alma do crente, na alma do teu filho, na alma da tua filha. Agora, entra na corrente sanguínea. Agora, faz a circulação voltar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te repreendo enfermidade, eu te repreendo doença, eu te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Vai trazendo, Senhor, paz dessa alma, vai trazendo paz desse coração. Espírito de suicídio, este lugar não é teu. Espírito de morte, este lugar não é teu. Espírito de depressão, este coração não lhe pertence, em nome de Jesus. Toda convulsão, toda preocupação, todo ambiente que traz, te tira o sono da noite, seja repreendido agora, seja repreendido agora. Crente que está na guerra, levanta a sua mão para guerrear. Crente que está na batalha e que acredita que Deus está presente, levanta a sua mão, porque Deus está transformando, Deus está trazendo milagre, Deus está trazendo resultado. Mas eu não saí de casa para não voltar com uma palavra, eu não saí da minha família para não voltar com uma resposta. O céu está nesta noite lhe dando uma resposta. Faça igual a mulher cananeia. Eu não saí de casa para não voltar com uma palavra, eu não saí de casa para não voltar com uma palavra, eu saí de casa para voltar com uma palavra. E a palavra é: eu estou presente diante de vós, em nome de Jesus. Aqueles que acreditam, dê glória ao nome do Senhor. Ele está curando aqui na frente, Ele está curando aqui na frente. Tem gente sendo renovada aqui na frente. Tem gente sendo renovada aqui na frente. Tem gente sendo renovada aqui na frente. Você vai voltar diferente. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a tua alma, abre o teu coração, em nome de Jesus. Faça igual essa mulher. Eu não vou sair daqui da mesma maneira. Eu quero uma palavra. Ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Entra na corrente sanguínea, entra na circulação, Senhor, do corpo do teu filho agora. Tira essa enfermidade agora. Agora, Jesus, pelo poder do teu nome, faz isso agora circular.